הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Graças a Deus, chegamos a Israel, chegamos aqui em Tel Aviv, hoje, dia 10 de junho de 2011, com alegria, estamos aqui em 19 homens e mulheres de Deus que viemos numa peregrinação para abençoar você. Aqui estão os pedidos que nós vamos apresentar, iniciando hoje a peregrinação aqui na Terra Santa. Então, tenho certeza que todos serão ricamente abençoados. Estão os pedidos aqui, estamos no aeroporto de Tel Aviv, capital de Israel. E com alegria chegamos, né, pessoal? Amém. Bem, amigos, aqui ao lado do Mar Morto, nós estamos aqui numa região que era a antiga Sodoma e Gomorra. E por causa do pecado que aqui existia, a prostituição que era muito grande, então Deus se aborreceu de tal forma que resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Mas Abraão tinha orado a Deus pedindo que se houvesse ali por um acaso 50, 40, 30, até 10 justos, se Deus pouparia a cidade. Deus disse que pouparia, mas só foram encontrados uma família de justos, a família de Ló. Ló, sua esposa e 2 filhas. E então o anjo de Deus veio aqui, neste lugar que era Sodoma, e então o anjo de Deus mandou Ló e sua família saírem de Sodoma para Zoar. E então, o caminho era este, eles saíram ali de Sodoma e então subiram pela montanha e a ordem do anjo de Deus era: não olhe para trás, porque vai chover fogo, enxofre, pedras, para destruir a cidade e acabar com tudo. Mas quando subiram aqui, por essa montanha, a caminho de Zoar, Ló, sua esposa e 2 filhas, a esposa de Ló, naquele lugar, ali, a esposa de Ló olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela virou aquela estátua, uma estátua de sal. Estátua que permanece aqui já há aproximadamente 4.000 anos que aconteceu esse episódio, 4.000 anos atrás. Então, lógico que com o tempo, a ação do vento e a ação de toda a natureza acabou deformando. Mas ali, verdadeiramente reconhecido por todos, inclusive a placa aqui dizendo que é a estátua da mulher de Ló, Lot's wife, a mulher de Ló, que subiu, olhou para trás. O que isso nos ensina? Nos ensina o seguinte, que quando você vai sair do estado de pecado, você vai sair do mundo, você vai sair das trevas, para mudar, não olhe para trás. Não olhe para trás. Não fique desejando o lugar ou a forma de vida anterior que tinha. Não fique com dó, ou com medo ou com dúvida. Olhe para frente.
Olhe para frente, como Ló fez e as suas filhas fizeram, e então eles foram para Zoar e se salvaram. Se você olhar para frente, na vida, você vai vencer. Quem olha para trás é derrotado, é fracassado. Quem olha para trás só sofre, porque atrás só tem tristeza. Olhe para frente, porque para frente está a vitória, a prosperidade, a saúde, o sucesso, uma vida melhor com Jesus. Não faça como fez a mulher de Ló. Olhe para frente na vida. עמוק בלבך, עיגולים של שמחה ואור גנוז Deus abençoe a todos agora, ó Pai. בנשמת Todos os pedidos sejam atendidos. E o Senhor opere a transformação de vida, a solução dos problemas e a resposta a todas as necessidades. Entregamos todos em tuas mãos. Essa região aqui é uma das regiões mais importantes e históricas da Bíblia. Josué e o povo de Israel, eles moravam todos naquela região, porque ali embaixo é o Rio Jordão. E eles habitaram durante um bom tempo ali, até atravessar o Jordão para cá. Quando eles atravessaram, então eles entraram e invadiram Jericó. Jericó está aqui. Aqui é a cidade de Jericó, que era cercado de muralhas. E as muralhas tinham 13 metros de altura e 3 de largura. E Deus mandou poder e derrubou as muralhas, então eles dominaram a cidade de Jericó. Então aqui Jesus foi batizado, o povo de Israel atravessou a seco, Elias atravessou e foi levado numa carruagem de fogo. Aqui Naamã foi purificado, aqui o machado de Eliseu, o machado flutuou. Foi aqui no Jordão que o machado flutuou, nessa região. Então a manifestação do poder de Deus nessa região é grande. Então, Deus se manifestou com poder. Aqui também em Gilgal, foi que Deus abençoou o povo de Israel. Porque quando eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, e eles atravessaram por essa região, o povo de Israel acampou-se aqui. Aqui eles foram abençoados. É através deste lugar que eles entraram na Terra Prometida. Por isso que é importante essa região no contexto bíblico, no contexto histórico. Aqui também, em Gilgal, aconteceram muitas profecias de bênçãos. Deus disse: aqui eu tiro de vós o opróbrio, a vergonha do Egito, a escravidão. Gilgal foi uma terra abençoada, até que houve um tempo que eles pecaram e perderam a bênção de Deus. Mas aqui é Gilgal, terra onde Davi andou, onde Elias andou, onde homens de Deus moraram, viveram, profetizaram, louvaram e glorificaram a Deus. Aqui é Gilgal. Pedi, meu Deus, para o Senhor mudar a sorte, a vida, a situação de cada pessoa, meu Deus.
cujo pedido aqui está, meu Senhor. Ó Deus, coloque a tua mão. E Gideão recebeu neste lugar a visita de um anjo. Aqui, o anjo disse para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Mas quando Gideão ouviu, ele logo respondeu: se o Senhor é comigo, o que é feito das tuas maravilhas? E o anjo disse: vai nessa tua força, já que eu estou contigo, vencerás os midianitas como se fosse um só homem. E então Gideão, nessa região, ele era um dos juízes de Israel, na época dos 12 juízes. Gideão mandou então chamar todos os juízes e todo o povo, 32 mil homens para a batalha, porque este vale estava infestado de midianitas, amalequitas, povos do Oriente. Aqui tinha aproximadamente mais de 300 mil inimigos que comia toda a plantação, porque você pode ver que essa terra é uma terra fértil, é o Vale do Meguido, o Vale do Armagedon também. E por ser uma terra fértil, aqui tudo era plantação. E então, quando vieram os inimigos midianitas, amalequitas, povos do Oriente, eles destruíram tudo, eles comeram tudo. Mas Gideão, naquele monte, onde está o carvalho de Ofrá, o Abiesrita, recebeu a visita do anjo e ali teve a direção para vencer os inimigos que aqui estavam. E então reuniu 32 mil homens. Mas nessa reunião ele disse: os tímidos e covardes, voltem. E voltaram 22 mil homens. Quando eles olharam aquela multidão inimiga, e eles fizeram um cálculo: bom, nós só somos 32 mil, os inimigos são mais de 300 mil, nós vamos morrer. Eles fizeram um cálculo e tiveram medo. Então, voltaram para casa 22 mil, só sobraram 10 mil. Mas aí, Gideão pegou esses 10 mil e foram à fonte de Arode, que fica a mais ou menos uns 30 quilômetros daqui. E chegando na fonte, quando eles entraram na fonte, foi provado quem era realmente corajoso. Só ficaram 300. A questão é, 300 homens para vencer 300 mil. Como? Era uma guerra que não poderia ser vencida pela força humana. Era 1000 contra 1. Mas Deus estava com os 300. E aí é que foi a diferença. Então, meu amigo, se você tem um grande problema, uma grande guerra, uma grande luta, e o problema que você tem é maior que você, mas se você tem Deus contigo, então Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória frente a todos os inimigos, porque Deus é contigo. O que você tem que ser é corajoso e valente, e ter fé, e acreditar, e não ter medo. E a luta, porque assim é que se vence, é pela fé. E Gideão, então, pegou e cercou os inimigos nesse vale. E os 300 homens, eles andaram nesse vale, e uma noite tocaram as trombetas, e quando trocaram as trombetas, o poder de Deus agiu e acabou com todos os inimigos, destruindo todos os inimigos que estavam nesse vale. 300 venceram mais de 300 mil. Essa é a fé. Você tem condições de vencer inimigos bem maiores que você, problemas bem maiores que você, dificuldades bem maiores que você. E esse vale é prova, esse vale é testemunha do grande poder de Deus, que dá a vitória em todos os momentos. Então, não tenha medo das suas dificuldades. Acredite no poder de Deus, tenha fé, porque se o teu problema é grande, Deus é maior do que o teu problema, para te livrar, para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer. Creia e seja um vencedor pela fé. A história de Gideão retrata a verdade de que aquele que está com Deus é sempre mais
do que vencedor. Bem, queridos, esta é a fonte de Gideão. Gideão trouxe 10.000 homens aqui neste lugar. E aqui, dos 10.000, apenas 300 homens foram escolhidos. Quais? Aqueles que, quando entraram na água, eles trouxeram a água até a boca. Aqueles que não se atiraram na água, mas trouxeram a água à boca, ou seja, aqueles que trazem até si realmente a responsabilidade de lutar, são fortes. Então o forte foi mostrado neste lugar. Este lugar foi um lugar de prova do forte separado do fraco. Força do teu poder, ó meu Deus, livra teu povo do sofrimento, meu Deus. Que aqui, meu Senhor, é o teu povo, são os teus filhos que precisam de milagres. E mostre que o Senhor é Deus de poder, Deus verdadeiro que derrama fogo do céu e que resolve os problemas. Estamos no Monte Carmelo e aqui é o altar original que o profeta Elias levantou, formado dessas pedras, e sobre essas pedras foi colocado um novilho partido e foram derramadas 12 talhas de água. E aqui foi que Elias clamou a Deus e ele disse: ó Deus de Israel, para que saiba que o Senhor é Deus e que eu sou o teu servo, manda fogo do céu. E veio uma língua de fogo aqui e consumiu todo o altar, consumiu o novilho e a água. E aqui ficou provado que realmente Deus é o Senhor. Então, por que aconteceu isso? Porque havia uma grande dúvida. Qual o Deus verdadeiro? Até porque Elias tinha dito: por que cocheais entre dois pensamentos? O cochear é como o coxo anda, né? O coxo anda assim, para um lado e para outro. Ele é o cochear. Então o povo estava cocheando. Será que Deus é Baal, que era um ídolo pagão? Ou será que Deus é o Senhor? E neste sacrifício ficou provado que Deus é o Senhor. Então, da mesma forma, para você não ter dúvida de que há um Deus e que Ele é o Deus verdadeiro. Ele não é uma imagem, Ele é o Deus verdadeiro, é o Criador de tudo, é o Todo-Poderoso. E é Ele que cura tuas doenças, tira os vícios, liberta do mal, concede prosperidade. Ele que te dá força, te dá vida, te dá o perdão. O Senhor Jesus é o nosso Deus, vivo, forte e poderoso, que resolve todos os problemas. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Senhor. E se você quer ser um vencedor, creia em Jesus, porque crendo em Jesus, a luz vai brilhar, o fogo vai descer, os problemas vão se resolver e a vitória será certa na sua vida, com certeza, como Elias venceu, você vai vencer. Amigos, aqui no Monte Carmelo, nós encontramos o arado de Eliseu. Porque Eliseu, ele tinha os seus bois e arava a terra e plantava e tal. Mas quando Eliseu viu em Elias um homem de Deus, um grande profeta, e que Deus estava com ele, Eliseu decidiu segui-lo. Então, mas Eliseu tinha os bois. Então o que Eliseu fez? Ele pegou os bois do seu arado, do seu instrumento de trabalho, e Eliseu sacrificou os 2 bois, oferecendo a Deus em holocausto. Então, Deus recebeu e Eliseu se tornou discípulo do profeta Elias. E então Eliseu seguia Elias aonde quer que Elias ia. E então Eliseu saiu daqui do Carmelo e eles foram até Jericó.
E depois Deus disse para Elias, vai ao Jordão. E então Eliseu seguiu Elias ao Jordão e Elias falou, Eliseu, o que queres? Faça um pedido que eu vou conceder, que o Deus de Israel vai conceder. E Eliseu disse, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Você veja que interessante. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. E então Elias disse, olha, dura coisa pediste, mas se você me vir subindo para o céu, você vai receber essa bênção. E então Eliseu seguia Elias tal. E quando chegaram no Rio Jordão, Elias pegou e bateu com o manto. O Rio Jordão se abriu. Atravessaram o Jordão e veio uma carruagem de fogo num redemoinho e pegou o profeta Elias e levou e o manto caiu. Eliseu pegou o manto, bateu de novo, abriu o Jordão. E aconteceu porque o profeta Elias fez 10 milagres e Eliseu fez 20 grandes milagres pela fé. Eliseu conseguiu a grande bênção porque deixou tudo para seguir ao Senhor. Essa é a fé. Quando você também tem esta fé e de servir a Deus, de seguir a Jesus, tudo o que você quer, você também conquista. Conquiste os teus sonhos. Seja um vencedor pela fé, como Eliseu e Elias. Esta é a cidade de Belém, na Judéia. Aqui é uma cidade histórica, desde Abraão, Isaac, Jacó, todos andaram por essa região. Mas no tempo de Davi, o profeta Samuel veio a esses campos. Nesses campos, Davi, ele cuidava das ovelhas. Deus disse para ele, Samuel, vai a Belém, porque eu me provi de um rei e unge um dos filhos de Jessé. Então, o profeta Samuel chegou nesta cidade de Belém e aqui ele foi à casa de Jessé e ali ele analisou os 8 filhos de Jessé e Deus mostrou que Davi seria o escolhido. Então ali, naquele momento, o profeta Samuel pegou um chifre de azeite e aqui mesmo ele derramou sobre a cabeça de Davi, consagrando ele para ser o rei de Israel. E aqui também foi o local escolhido por Deus para nascer o Salvador do mundo. Isso mesmo, Jesus nasceu aqui em Belém. José e Maria atravessaram este lugar montado num jumentinho. Maria estava grávida e quando chegaram aqui, estavam os pastores cuidando das ovelhas e então era uma época de censo e as casas estavam lotadas e eles foram então numa estrebaria e ali Maria grávida veio a nascer o Salvador do mundo aqui num local humilde, simples. Mas quando isso aconteceu, brilhou uma estrela no céu, vieram os reis do Oriente e vieram trazer ouro, incenso e mirra aos pés do Salvador do mundo. Jesus nasceu aqui, nesses campos. Aqui foi cantado, glória a Deus nas alturas. Hosana, glória a Deus nas alturas. Nasceu o Salvador do mundo. Cidade de Belém, ao lado de Jerusalém, a terra escolhida para o Salvador do mundo ter nascido para abençoar você. Bom, estamos entrando na cidade de Nazaré, na Galileia. Esta é a cidade em que o Senhor Jesus veio com 2 anos de idade, trazidos pelos seus pais, Maria e José, vindo do Egito, porque Jesus nasceu em Belém, mas devido à perseguição do rei Herodes, ele foi levado ao Egito
e voltando para Nazaré, na Galileia, onde cresceu até os 30 anos. A palavra de Deus diz, no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26, que foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Esta é a cidade de Nazaré. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Você veja que foi o próprio Deus que enviou um anjo a esta cidade, a cidade de Nazaré. E ali disse para Maria que ela era favorecida. E qual era o favor? Porque estava nascendo o Filho de Deus da própria Maria. E ela ali foi abençoada. E Jesus, ele nasceu em Belém. Exatamente porque na época estava se fazendo o censo e o censo era em Belém. E o rei Herodes mandou chamar todos para Belém. Então eles saíram, José e Maria, saíram aqui de Nazaré, Maria grávida de quase já 9 meses, saíram aqui de Nazaré e foram até Belém. De Nazaré a Belém, aproximadamente 100 quilômetros. E quando chegaram a Belém, Jesus nasceu. E depois, pela perseguição de Herodes, Jesus foi levado ao Egito. Depois de 2 anos, voltaram para Nazaré, a cidade que era realmente José e Maria. Então Jesus aqui cresceu dos 2 aos 30 anos. E aqui, aos 30 anos, Jesus, ele depois foi ser batizado no Rio Jordão e começou a pregar o Evangelho. Jesus, ele andou por tudo aqui. Toda essa região Jesus andou, caminhou, pregou, né? Curou, libertou, abençoou. Aqui também cresceram não só Jesus, porque Maria e José, depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram outros filhos. Então, aqui uma família abençoada. E essa é uma cidade abençoada. A cidade de Nazaré, na Galileia. Uma cidade histórica, mas uma cidade grande, enorme, abençoada. E também isso mostra que o Evangelho é real, é verdadeiro. Aqui aconteceu este grande milagre há 2000 anos. Aqui é Nazaré. Nós lemos na Bíblia que o Espírito Santo levou ele para o deserto. Que deserto que Jesus esteve? Neste aqui. Aonde Satanás apareceu para Jesus e disse: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Que deserto que foi? Aqui. Esse foi o deserto que Satanás tentou Jesus na primeira tentação e Jesus disse: arreda Satanás, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira foi aqui, a segunda foi naquele monte e a terceira foi lá em Jerusalém. Inclusive, foi aqui na cidade de Jericó que o Senhor Jesus, quando estava saindo da cidade, ele encontrou um cego, Bartimeu, filho de Timeu. E o cego, ao ouvir o barulho, o cego disse: o que é isso? Disseram: é o profeta Jesus que está passando. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritou uma vez, 2, 3, Jesus parou, foi lá, perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja, quero ver. Jesus disse: seja feito conforme a vossa fé. E Jesus, e ele então ficou curado. Na hora, levantou, curado, enxergando e seguia com Jesus. Jesus curou o cego aqui, o cego de Jericó. Então aqui, além do mais, depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, ali em Betânia, Jesus veio aqui para Jericó. E o que acontece? A fama de Jesus, o
comentário sobre a ressurreição de Lázaro foi tão grande que todo o povo de Jericó sabia. E quando Jesus entrou em Jericó, depois da ressurreição de Lázaro, o povo aclamava, o povo recebeu. E então havia aqui um homem chamado Zaqueu. Zaqueu morava aqui em Jericó. E então Zaqueu, ele querendo ver Jesus e não podendo, ele subiu num sicômoro. Ele olhou vendo Jesus e Jesus passando por Jericó, Jesus disse: desce, Zaqueu, hoje me convém ir na sua casa. Graças a Deus nós estamos aqui no Rio Jordão para aprendermos realmente a palavra de Deus e nos prepararmos para entrarmos nas águas do batismo, assim como aconteceu com o nosso Senhor Jesus há 2000 anos, que ele foi no Rio Jordão e ali estava João Batista batizando as pessoas e ali o Senhor Jesus, entrando nas águas, foi batizado por João Batista. Quando João Batista o batizou, então o Espírito Santo veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele, e uma voz nos céus disse: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o Espírito de Deus ungiu com poder. Da mesma forma, nós estamos aqui no Rio Jordão para podermos receber o batismo nas águas e assim nascer de novo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. E conforme o livro de Romanos, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. O significado, o sentido real do batismo é a morte do velho homem, da natureza carnal. Assim como o Senhor Jesus, ele foi batizado e assim também ele foi à cruz, crucificado, e ele morreu e ressuscitou. O batismo nas nossas vidas, o significado é que nós também, ao afundar na água, estamos morrendo. Morrendo o velho homem, morrendo a velha criatura, morrendo a velha pessoa, o pecador, com a natureza pecaminosa, para que ao levantar da água possamos renascer, renovar, começar de novo com uma nova natureza. Porque a natureza que nós tivemos dos nossos pais, e assim desde Adão e Eva, é a natureza do pecado. Essa natureza nos faz ter a inclinação às coisas erradas. Mas quando nós somos batizados, essa natureza morre. E quando levantamos, então o Espírito Santo renova o nosso coração, para que nós consigamos viver em novidade de vida, nova vida. Se antes as nossas atitudes naturais, normais, eram erradas, a partir do batismo, as nossas atitudes precisam ser concernentes à palavra de Deus, conforme diz o Evangelho, seguindo Jesus. Então nós nascemos de novo. E o batismo é importante porque, inclusive, a própria palavra, a expressão bat, em hebraico, significa filha. Então, o batizar, ele quer dizer tornar-se filho. A partir do momento que você é batizado, é que você é reconhecido no reino de Deus como filho. Porque antes você é criatura, nascido do teu pai, nascido da tua mãe. E criatura de Deus, mas não filho. Pelas águas do batismo, ao morrer a natureza pecaminosa e passarmos a ter a natureza divina, então é reconhecido no reino de Deus
que nós passamos a ser filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, o nosso Pai, então, nos recebe e nos transforma e nos guia e nos prepara para o reino dos céus. Então, o verdadeiro batismo é o nas águas. Só existe um batismo, que é o batismo nas águas. Porque Jesus foi batizado nas águas, João Batista batizava nas águas, os discípulos de Jesus batizavam nas águas. Não existe, biblicamente falando, um outro batismo apenas derramando a água. Batizar, ele tem o sentido de afundar, tem o sentido de morrer. E a única forma da pessoa o morrer é sepultar. Nós somos sepultados. Não há um sepultamento com um pouquinho de água na cabeça. O sepultamento é o afundar completamente. Isso é o sepultar. Porque quando sai da água, então renasceu, ressuscitou, reviveu, ressurgiu, nasceu de novo, começou novamente. O verdadeiro sentido do batismo é este. E é este o batismo que nós cremos que tem validade diante de Deus, que tem validade no reino dos céus. Então é importante nós entendermos isso e realmente estarmos com os nossos corações preparados, prontos. E é importante que o coração esteja realmente limpo, puro, sem mágoa. Porque se estiver magoado ou cheio de pecado, ou alguma coisa entristecendo, ferindo, então acaba que o coração se fecha. E a pessoa então afunda e levanta, mas continua a mesma pessoa, porque não renovou o coração. O coração precisa estar aberto, tranquilo, crendo. Por isso que Jesus disse, aquele que crer e for batizado, será salvo. Tem que crer. Por isso que nós não batizamos as crianças, porque criança não crê. Ela não entende o que está fazendo. E o batismo de criança não tem validade espiritual diante de Deus, porque a criança não crê e Jesus não mandou batizar as crianças. O batismo de criança, ele foi iniciado 300 anos depois de Cristo, quando surgiu então a Igreja Católica. Então a Igreja Católica instituiu o batismo de criança, mas o verdadeiro batismo é o batismo, segundo a palavra de Deus, do adulto que crê. Porque quando se crê, é que o coração está aberto para receber Jesus, para aceitar a palavra de Deus e aceitar o reino de Deus e começar uma nova vida como filho de Deus. Ninguém pode induzir uma pessoa ao batismo. A criança, ela é induzida em virtude que ela não tem escolha. E o batismo é uma escolha. A pessoa tem que crer e decidir e aceitar Jesus e seguir de coração. Por isso, o batismo é o começar de uma nova vida pela fé. Seja batizado. Aleluia! Glória a Deus! Nasceu de novo! Batizado! Pois para o perdão dos pecados e novo nascimento, batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasceu de novo, Silva! Santo! Amém! Glória a Deus! Louvado seja os pecados e novo nascimento! A batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Nasceu de novo! Isso! Seja batizado em nome do Senhor, nova vida, salvação. Glória a Deus! Aleluia! Abençoado! Abençoado! Dá aqui um abraço, Ricardo. Aleluia! Jesus te abençoe. Graças a Deus, nós já fizemos o batismo. Foi uma bênção maravilhosa. E agora, você da Igreja Luz de Deus, você que mandou o seu pedido,
seu nome está aqui, a sua foto está aqui. Em nome de Jesus, pela fé, eu vou agora afundar aqui nas águas do Jordão só a parte da foto. Onde você, todas as fotos estão aqui, olha, todos, você está aqui. Vamos lá agora. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados, renovados, curados, libertos, salvos, purificados. Ó Deus, assim como afundamos a foto agora nas águas do Jordão, um grande poder chegue a todas essas pessoas, curando, libertando, purificando, renovando, transformando e dando a grande bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, graças a Deus, estamos em Cafarnaum. Cafarnaum foi um dos lugares em que o próprio Senhor Jesus viveu. Depois que ele saiu de Nazaré, ele veio morar aqui em Cafarnaum. Quando ele chegou em Cafarnaum, então ele logo encontrou a Pedro. E Pedro estava com a sua sogra doente. E então Jesus veio aqui, neste lugar que era a casa de Pedro. E aqui Jesus então curou a sogra de Pedro. O milagre da cura da sogra de Pedro aconteceu aqui. Jesus, ele foi servido aqui, sentou-se nessas pedras. Jesus esteve nesse lugar muitas vezes junto com Pedro e foi hospedado aqui. E aqui então é um local histórico e muito importante dentro do contexto da fé. Aqui, Casa de Pedro. Bem, queridos, aqui em Cafarnaum, aconteceu que quando Pedro e Jesus entravam na cidade, então os soldados chegaram para Pedro e disseram: não paga o vosso mestre o imposto? Enquanto Jesus já tinha vindo aqui para a casa de Pedro. E Pedro disse: sim, paga. E aí Pedro veio depois, e quando Pedro chegou em casa, preocupado, triste, porque eles estavam sem dinheiro para pagar o imposto das 2 dracmas, que também equivale a 2 denários, que um trabalhador daquela época ganhava 1 denário por dia, era o salário de um trabalhador. Então eles tinham que pagar o imposto de 2 dias de trabalho por mês. É assim que funcionava aqui em Cafarnaum, os impostos. E Pedro, ao chegar em casa, Jesus olhou para Pedro e Pedro, preocupado, Jesus disse que: Pedro, vai ao mar, lança o anzol. Esse mar, aqui. Pedro chegou aqui, porque Pedro morava aqui do lado. E Pedro, então, jogou o anzol aqui. Quando ele jogou o anzol, ele pegou um peixe. A hora que ele pegou esse peixe, ele abriu, tinha dentro desse peixe uma moeda. Era um estáter. Um estáter equivalia a 4 denários, ou 4 dracmas. E então, com esse estáter, Pedro foi e pagou o imposto dele e o imposto de Jesus. Então, aqui Jesus fez uma moeda surgir dentro de um peixe. Peixe não engole moeda. E como é que poderia um peixe ter uma moeda dentro de si? De onde era a origem daquela moeda? O poder de Deus criou aquela moeda. Mas como que Jesus sabia que tinha uma moeda dentro de um peixe? E como é que tinha que ser o primeiro peixe que Pedro ia pegar? Era só lançar o anzol e pegar. Coisas inexplicáveis. Um grande milagre de Jesus, mostrando o poder sobrenatural de Jesus sobre toda a matéria. Querendo dizer o seguinte, que não há dificuldade para Jesus.
Se ele pôde fazer uma moeda aparecer dentro de um peixe, ele também pode fazer você ter grande prosperidade, fartura, abundância, riqueza. Ele pode fazer crescer a tua vida econômica. E aqui em Cafarnaum é que nós vemos a veracidade desse fato bíblico, não só histórico, mas real e verdadeiro, e que pode acontecer na sua vida, porque Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Em Cafarnaum, esta é a sinagoga que data do tempo de Jesus. Jesus esteve aqui. E numa sinagoga como essa, o Senhor Jesus chegou num dia de sábado, abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías, e aqui Jesus leu o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus então disse: esta palavra que acabaste de ouvir, hoje se cumpriu. Foi neste lugar. E aqui também, Jesus ele fez vários milagres, curando inclusive a mulher que andava encurvada há 18 anos. E então Jesus disse: mulher, está livre do teu mal, e ela se endireitou. Jesus fez milagres nessa sinagoga, Jesus pregou nessa sinagoga aqui em Cafarnaum. Naquele tempo, uma das profissões e o trabalho que se realizava era prensar o azeite, o óleo, a oliva, para extrair o azeite de oliva, que era realmente muito caro. Ao lado também nós vemos aonde eram residências e também aqui se coloca historicamente como a residência do centurião. O centurião que, segundo a palavra de Deus, data o tempo de Jesus, que o Senhor Jesus encontrou o centurião e o centurião disse: Senhor, o meu servo está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse: eu irei curá-lo. E o centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Mande apenas com uma palavra e meu servo ficará curado. E então Jesus disse: jamais em Israel achei fé como essa. Graças a Deus estamos num barco no mar da Galileia, junto com todos os filhos de Deus na fé. E ao fundo você pode ver, aqui nós temos as montanhas ali, Cafarnaum, e aquela região ali de Cafarnaum, ali o Monte das Bem-aventuranças, a própria cidade de Cafarnaum, ali o local aonde Pedro e os discípulos estavam junto com o Senhor Jesus, e ali houve inclusive a multiplicação dos pães e dos peixes naqueles montes. Então naquele monte especialmente é o Monte das Bem-aventuranças e da multiplicação dos pães e peixes. Mar da Galileia, local de milagres, local de bênçãos e de vitórias. Mais uma ocasião aconteceu que os discípulos estavam na beira da praia, tinham voltado de um dia de pesca no mar, nada pegaram. Como nada pegaram, estavam lavando as redes. E Jesus disse: tende alguma coisa para comer? Eles disseram: não, embora tendo trabalhado a noite toda, nada conseguimos. E então Jesus disse: lançai as redes à direita do barco. E eles disseram: Senhor, sob a tua palavra lançaremos as redes. E quando eles lançaram as redes, então eles recolheram 153 grandes peixes. E então neste mar, foi o mar onde Jesus
ele multiplicou os peixes e prosperou. De um lugar, de um horário, inclusive era esse horário, a parte da manhã, que não era um horário bom de pesca. Eles pescaram a noite toda, que era um horário bom, e não pegaram nada. Mas na hora que Jesus disse para lançar as redes, então eles pegaram tudo. Porque creram na palavra de Jesus. Se você crê na palavra de Jesus, então você vai prosperar. O seu trabalho vai prosperar. Os seus negócios vão prosperar. A sua empresa vai crescer. Você vai prosperar. Os peixes que você não tem pego durante o seu trabalho normal, você vai pegar crendo na palavra de Jesus. Sua vida vai ter prosperidade seguindo tudo aquilo que Jesus ensinou. Mar da Galileia, mar de prosperidade, mar de multiplicação. Quando a pessoa toma uma decisão olhando para Jesus, essa decisão é a certa. Essa é a decisão que muda a situação da vida dela. Agora, um detalhe importante, pastor Leandro, que quando ele tomou a decisão e andando, olhando para Jesus, ele realmente andou sobre as águas, porque um poder sustentava ele em cima das águas, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Mas quando ele chegou próximo a Jesus, o que aconteceu? Aqui é um local que venta muito. Hoje está calmo, mas venta muito e faz muitas ondas. Quando Pedro começou a reparar na força do vento e nas ondas, ele tirou os olhos de Jesus e aí ele afundou. Da mesma forma, quando nós tomamos a decisão de seguir em frente olhando para Jesus, nós não podemos cometer o mesmo erro de tirar os olhos de Jesus e ficar reparando na força do vento, num problema aqui, um problema ali, uma dificuldade aqui, uma situação ali. Sempre a força do vento e as ondas vêm tentando derrubar a gente. Mas se Pedro continuasse olhando para Jesus, o vento e as ondas não derrubariam ele. E se nós continuarmos sempre olhando para Jesus, nada vai nos derrubar. Este lugar também é chamado Genezaré, Lago de Genezaré. A água é doce. E em hebraico eles costumam dizer é o Kineret. Mas por que Kineret? Que Kineret ele vem da palavra Kinor, que quer dizer harpa. Porque esse mar ele tem a forma de uma harpa, né? de uma lira. Neste lugar, onde aconteceram grandes manifestações de milagres e de prosperidade e do grande poder de Deus. Porque num dia como esse estavam atravessando e Jesus, inclusive um tanto cansado, começou a chover, inclusive hoje está um pouco nublado, até para chuva, ventando muito. E o barco que eles estavam era um barco pequeno. Você sabe que um barco grande como esse tem estabilidade, mas um pequenininho, o barco ia para um lado, ia para o outro e tal, e pareciam que eles iam a pique, ia afundar. E então os discípulos apavorados acordaram Jesus, acordaram, Senhor, mestre, estamos a perecer, salva-nos! E Jesus levantou, olhou para o céu e disse, cala-te, aquieta-te, mandando as nuvens, mandando o vento parar. E quando Jesus assim disse, tudo se fez bonança. Então ali, os próprios discípulos disseram, quem é este que ordena ao vento e ao mar e eles obedecem? Porque Jesus é Deus, é Senhor. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ensear, o mestre chama ensear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levantamos o pão agora, que é o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi dado para nos sarar. E agora, ao comermos o pão, nós recebemos o próprio Jesus em nós e somos curados. Curados em nome do Senhor Jesus. Coma do pão e seja curado agora. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Aleluia. É o sangue do Senhor Jesus. Este suco de uva recebe o poder
E quando nós bebermos, vai trazer o efeito como se bebêssemos o próprio sangue de Jesus. Amém. Purificando a alma e confirmando a aliança que temos com o Senhor. Glória a Deus. Bebamos o sangue de Jesus. נגילה הלווה, נגילה הלווה, נגילה בין שמחה. הלווה, נגילה הלווה, נגילה הלווה, נגילה בין שמחה. הלווה נרננה, הלווה נרננה, הלווה נרננה בין שמחה. הלווה נרננה, הלווה נרננה, הלווה נרננה בין שמחה. בלב שמח, הוא אחים בלב שמח, הוא אחים בלב שמח. הלווה נגילה הלווה, נגילה הלווה, נגילה בין שמחה. הלווה נגילה הלווה, נגילה הלווה, נגילה בין שמחה. הלווה נרננה, הלווה נרננה. Queridos, esse é um museu histórico aqui em Israel, Gnossar. E aqui nós temos uma foto, graças a Deus. Aqui é todo o Vale do Meguido, também chamado Vale de Gideão. Aqui é que vai acontecer a batalha final, né? Aqui é um vale enorme, onde está profetizado em Apocalipse 16:16, que quando o Senhor Jesus voltar, todos os exércitos virão para este lugar, inclusive os exércitos que virão do norte, que virão da região da China, né? Virão através do rio Eufrates, que vai secar. Eles virão com tanques de guerras e bombas e armas, esperando aqui o Senhor Jesus, porque acham que todo sofrimento provém de Jesus, mas é um grande engano que estará acontecendo nos últimos tempos através do anticristo e da besta. Mas neste lugar será provado que Jesus Cristo realmente é o Senhor, é Deus e tem toda a autoridade. E quando Ele enviar então o fogo dos céus, vai aqui, destruirá todos os exércitos. Neste lugar, Ele destruirá os exércitos do mundo todo e a partir daqui se encerra então a consumação dos séculos, como diz a palavra de Deus. E a partir daí é que vai começar o milênio. Por isso, meu amigo, aqui é um local santo. O ponto final de tudo vai ser aqui, na volta do Senhor Jesus. Estamos chegando a Jerusalém. Terra santa, terra abençoada, terra de Jesus. Jerusalém fica no alto, sempre subindo. E Jerusalém fica no centro do mundo. Jerusalém, Jerusalém, tu és de cobre, ouro e luz. Tu és cidade, Senhor Jesus. E estamos aqui tendo essa visão maravilhosa de toda a Terra Santa, de toda Jerusalém, tanto a parte da Cidade Velha, quanto parte dos bairros. E o local que nós estamos é o Monte das Oliveiras.
hoje adaptado para o turismo, mas aqui é o Monte das Oliveiras. O próprio Salmo 125 diz que assim como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo. Então, o Monte das Oliveiras, ele está em derredor de Jerusalém. E à frente, nós vemos a cúpula, aquele local, em frente à cúpula dourada. Aquela cúpula é uma mesquita muçulmana, e na frente, toda aquela região ali é o Monte Moriá. Abraão, há 4.000 anos atrás, ele veio trazer seu filho Isaque, veio lá de Beersheba. Abraão caminhou 100 quilômetros aproximadamente, mais exato 96 quilômetros, até a frente ali da cúpula, aonde ele levou seu filho, e quando chegou ali, Isaque perguntou: pai, onde está o cordeiro do sacrifício? E então Abraão disse: o Senhor proverá, meu filho. Então ficou conhecido o monte como o Monte do Senhor proverá. E foi naquele lugar então que veio o anjo do Senhor trazendo um cordeiro e dizendo: não toques no menino. Agora eu sei que me amas, porque não me negaste o teu filho, teu único filho. Então a maior prova de amor para com Deus da parte do homem foi feito por Abraão. E exatamente porque ele provou este amor oferecendo Isaque, seu filho, em sacrifício, foi que Deus prometeu que abençoaria Abraão e a sua descendência, por uma grande atitude de amor que foi neste monte, o Monte Moriá. E desde então, este local tem sido um altar natural. Jerusalém, a Jerusalém Velha, fica aqui bem no meio da cidade Jerusalém no total. E a cidade de Jerusalém fica no meio de Israel. Israel fica no meio de 3 grandes continentes: África, Ásia e Europa. Ou seja, este ponto Deus escolheu para ser o centro do mundo, para daqui abençoar todo mundo. E nós vemos então, frente também à cúpula, no muro, nós vemos um portão, o portão dourado. Aquele portão foi o portão que Jesus passou quando ele veio desde Betânia, Betfagé, passando por aqui pelo Monte das Oliveiras. Jesus subiu e atravessou aquele portão entrando em Jerusalém uma semana antes de ser crucificado. É o portão dourado que foi fechado já há mais de 100 anos e foi fechado inclusive pelos turcos, mas está profetizado que ele será reaberto. Será reaberto, e aquele portão dourado, Davi passou por ele, Salomão passou por ele. Aquele portão dourado marca a história, porque ali era a entrada para se chegar ao Templo de Salomão. Portão dourado é uma parte importante da história. Estamos em Jerusalém, aonde a fé está em todos os lugares. E aqui nós temos a Arca da Aliança, que foi o próprio Deus que disse como ela deveria ser feita. Altura, largura, e que em cima deveria ter 2 querubins. Então aqui é uma réplica da Arca da Aliança original que Deus mandou Moisés fazer no deserto. A Arca da Aliança original, ela desapareceu há muitos anos atrás e não se sabe exatamente onde ela está. Dentro da Arca da Aliança tinha que ter os 10 mandamentos, bem como as tábuas da lei, como também os pergaminhos. Por isso, a Arca da Aliança simbolizava o próprio Deus, a presença de Deus. Abençoada essa réplica muito linda em Jerusalém. Aleluia, aleluia.
digno de louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Digno de louvor. Nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Receba, ó Deus, em nome de Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, todo poder, pois Tu és digno, Senhor Deus, de ser glorificado e exaltado. Abençoa todo o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, no Brasil e no mundo, para que o Teu nome, Jesus, seja glorificado em todas as nações e todos conheçam que o Senhor é o Deus vivo, poderoso. Aqui estamos, Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é que nos chamou. Estamos atendendo, Senhor, ao Teu chamado. Estamos aqui, Pai. Viemos para receber a Tua bênção, Senhor. Assim como o Senhor estava reunido aqui com os seus discípulos, Jesus. Bendito seja o sangue da Há 2000 anos atrás, o Senhor aqui estava com Teus servos, Senhor. E aqui nós estamos, meu Pai. Em Teu nome estamos aqui, aleluia. És maravilhoso, Senhor, és digno de louvor, honra e glória, aleluia. Então agora é o corpo do Senhor Jesus. É o pão, é o Teu corpo. E em Teu nome comemos o pão agora. Disse Jesus, isto é meu corpo. Comei dele todos. Derramado por vós para o perdão dos pecados. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Do sangue de Jesus. Aleluia. O mesmo efeito. Perdão e purificação total. É o sangue de Jesus. Bebamos todos. É o sangue do nosso Senhor, que nos perdoou de todo pecado. Nós levantamos agora, meu Pai, o óleo e o vinho. Consagramos a Ti, Espírito Santo, o óleo, Senhor, para ser o sagrado óleo da unção, para curar os doentes, tirar os demônios, libertar os oprimidos, perdoar os pecadores. Queridos, nós estamos em Jerusalém e aqui é um centro arqueológico ao lado das muralhas. Mas um ponto interessante que nós destacamos é aqui o pináculo do templo. Diz as Escrituras que o Senhor Jesus, na sua tentação,
quando ele estava jejuando após o batismo, que um dos lugares aonde Jesus esteve, inclusive Satanás ali estava tentando ele para seduzi-lo para que ele deixasse a Deus, foi aqui. Satanás disse: tudo te darei, mostrando a glória do mundo, tudo te darei, se prostrado me adorares. Porque esse local, essa região, era uma região muito rica, era uma região muito bonita. Aqui hoje tudo está quebrado, destruído, só restam ruínas, mas naquela época não, naquela época eram palácios, eram lugares lindos, aqui era a glória de Jerusalém. Então Satanás disse: tudo te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: arreda, Satanás, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Então aqui Jesus venceu a última tentação, de maneira que aqui foi a vitória contra o mal, a vitória contra Satanás. E diz a Bíblia que vieram anjos e serviram ao Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos em Jerusalém. Jerusalém, Terra Santa. E aqui é um dos locais mais importantes da história bíblica cristã. Porque foi aqui que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, deu uma mensagem para os judeus. 3.000 judeus ouviram essa palavra, aceitando a fé no Senhor Jesus. Porque aqui é uma escadaria e havia uma abertura que depois foi fechada, que vinha do Monte Sião, do cenáculo, e descia do cenáculo do templo, passava o templo e aqui descia essa escadaria. Então aqui era um local de acesso. E quando os 120 que estavam no cenáculo receberam no dia de Pentecostes o batismo com o Espírito Santo, eles receberam uma alegria, um gozo na alma, algo tão forte, eles se sentiram tão felizes que eles saíram do Monte Sião, que é aqui ao lado, cantando, louvando, adorando, falando em línguas, glorificando, exaltando. E aqueles que não tinham participado e não conheciam, achavam que eles estavam como que bêbados, né? Estavam bêbados, estavam fora de si, porque eles estavam cantando, glorificando, louvando. E quando então eles chegaram aqui, todo o povo dizia: estão bêbados. E Pedro disse: não, eles não estão bêbados, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. E agora, aqui em Jerusalém, são 9 horas e 40 minutos. Então aqui, basicamente no mesmo horário. E então Pedro disse: o que acontece, meus irmãos, é que estes homens, eles receberam a promessa de Deus. Porque Deus prometeu: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então Pedro disse que naqueles homens tinha se cumprido a promessa de Jesus. E que Jesus, o Filho de Deus, que foi crucificado no Calvário, ressuscitou e derramou o seu Espírito sobre todos. E que deveriam crer em Jesus para serem salvos. E nessa mensagem, dada aqui, neste lugar, 3.000 judeus se converteram e aceitaram a fé no Senhor Jesus. Se você também aceitar a fé no Senhor Jesus, você vai mudar de vida. Daniel, aquele que aceita a fé em Jesus, nasce de novo, muda de vida e é abençoado. Com certeza, e aqui é um lugar onde a gente tem a confirmação, a convicção de que realmente Pedro pregou e converteu 3.000, ganhou 3.000 pessoas para Jesus, justamente porque foi o Espírito Santo que deu a inspiração para ele, que falou através dele. Aqui a gente sente a presença de Deus, porque não tem como duvidar.
É algo como se a gente estivesse vivendo o momento aquele momento que Pedro pregou para 3.000 aqui. Muito bem. Incrível. E, inclusive, não só Pedro, não só Paulo, os apóstolos todos pisaram aqui. Jesus desceu essa escadaria, de repente, centenas de vezes Jesus pisou. Essa escadaria, ela é, inclusive, original, né? Ela é original do tempo de Jesus. Ela é escavada na pedra, ela é original, né? Nós, logicamente, vemos que algumas partes já foram aqui arrumadas, mas aqui é o local original do Pentecostes, da mensagem, do poder, da bênção, da vitória e da salvação. Creia em Jesus e seja também um vencedor. Graças a Deus, nós estamos aqui em Jerusalém e este lugar é o Tanque de Siloé. O que aconteceu aqui foi um grande milagre. O Senhor Jesus encontrou em Jerusalém, na Cidade Velha, que dá mais ou menos uns 500 metros, um cego de nascença. E Jesus fez o quê? Cuspiu no chão, fez um lodo com a saliva e passou nos olhos do cego. E disse para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que ficarás curado. O cego desceu 500 metros, com todo esforço, é uma descida íngreme, difícil de chegar aqui. E ele chegou e o cego pegou as águas desse tanque e lavou os seus olhos. Na hora que ele lavou os olhos, ele voltou a ver. E o cego era, na verdade, de nascença. Ele passou a enxergar. E depois, quando os que conheciam ele procuraram e disseram: como é que pode? Você estava cego? Ele disse: olha, eu era cego e agora eu vejo. E foi Jesus que me curou. Foi Jesus que curou. Nas águas deste tanque, Jesus, há 2000 anos, curou o cego de nascença. Tanque de Siloé, em Jerusalém. Estamos no Muro das Lamentações, em Jerusalém. Estou usando um quipá, porque representa a presença de Deus, querendo dizer que acima da cabeça, só Deus. E estamos neste muro lembrando a história de Salomão, em virtude que Salomão recebeu de Davi a incumbência de construir um templo para o Senhor. Davi faleceu, Salomão comprou madeiras de todas as cidades, dos povos, e trouxe para esse lugar, juntou 153 mil homens e começaram a construir o templo. O maior templo, algo luxuosíssimo, com ouro, cobre, prata, algo realmente esplêndido para Deus. Um templo para glorificar a Deus. E quando o templo foi consagrado a Deus, Salomão orou e pediu que Deus abençoasse, e o próprio Deus disse: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, tanto do judeu como do peregrino estrangeiro. Então significa que Deus fez uma promessa de ouvir as orações neste lugar, neste templo. O templo de Salomão ficou em pé 400 anos. Depois vieram as guerras e foi o templo destruído. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo e levou os judeus escravos por 70 anos. Mas depois de 70 anos eles voltaram e reconstruíram o templo. Não com a mesma glória, mas conseguiram reconstruir o templo. E o templo então em pé novamente, os sacrifícios novamente. Mas antes de Jesus vir ao mundo, então esse templo novamente foi destruído. Mas ele foi reconstruído de uma forma mais simples. Mas no ano 70, depois de Cristo, veio o general Tito e destruiu novamente o templo. Então ficou apenas o muro.
Em cima desse templo há uma pedra, aonde Abraão foi sacrificar Isaque. Ali é considerado um local sagrado, porque tudo aqui é o Monte Moriá. É o monte onde Abraão foi sacrificar Isaque, mas o local específico é aqui, a, 80, 100 metros. Aqui é um local sagrado, aonde diariamente comparecem milhares de judeus e peregrinos do mundo todo para orar. Nós já entramos, já oramos também, já clamamos a Deus e pedimos a bênção. Então, apresentamos a Deus os pedidos e buscamos ali que Deus venha dar a vitória. Estamos no Jardim Getsemane, um local santo e sagrado. Jesus, nosso Senhor, muitas vezes, ele se reuniu aqui com os discípulos e aqui ele pregou, aqui ele ensinou, aqui ele falou e às vezes até dormiu aqui junto com os discípulos. Mas algo muito importante aconteceu aqui. Na noite em que Jesus estava para ser traído, ele veio para este lugar. Dobrou os joelhos e então ele orou a Deus e dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. O cálice que Jesus se referia era a crucificação, porque ele sabia que ia ser traído, julgado, chicoteado, esmurrado, iria carregar a cruz, crucificado e ia morrer. Era o cálice. Mas Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então ele entregou nas mãos de Deus para fazer a vontade de Deus, ou seja, a crucificação aconteceu porque era a vontade de Deus. E não a vontade dos homens simplesmente em querer matá-lo, mas a vontade de Deus, para que pudesse salvar toda a humanidade. E quando ele orou, ele derramou aqui nesse chão lágrimas de sangue. Sangue de tamanha emoção, de tamanha dor, angústia que ele estava sentindo. Mas aqui ele orou, clamou, e aqui se confirmou que ele iria para a cruz. E logo após a oração, Jesus se levantou neste lugar e chegava um grupo de soldados com Judas à frente. E foi aqui que Jesus recebeu o beijo de Judas, que mostrava que Jesus ali era o Senhor. E aí, quando os soldados foram prender Jesus, Pedro sacou de uma espada e foi ferir o soldado, Malco, e cortou-lhe a orelha caiu aqui no chão. E aqui, Jesus pegou a orelha do soldado e colocou de volta no lugar e secou-se o sangue na hora, estancou-se tudo e ficou perfeito. Mesmo fazendo um sinal tão grande e maravilhoso, eles estavam como que cegos, não conseguiam enxergar, porque Jesus tinha que ser crucificado. Aqui começou a obra da crucificação. Um jardim santo, sagrado, Getsemane, em Jerusalém. Queridos amigos, nós estamos no Monte das Oliveiras. E diz a palavra de Deus em Mateus 24, a partir do verso 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É porque Jesus estava falando para eles que haveria o fim, que Jesus iria voltar, que ele iria vir em glória para levar as pessoas para o reino dos céus. E então os discípulos estavam preocupados, mas quando é que vai acontecer todas essas coisas? Inclusive Jesus falava sobre o que ia acontecer com Jerusalém, que ela iria ser sitiada, e Jesus lamentava muitas vezes a incredulidade do povo de Jerusalém em relação a ele, mantendo a fé judaica. Então Jesus disse o seguinte: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse ensinamento Jesus deu aqui, no Monte das Oliveiras, mostrando os sinais que antecederiam a sua volta, o seu retorno. E a maioria desses sinais já aconteceram. Guerras entre nações, já aconteceram o aparecimento de falsos profetas, tem no mundo todo. Já aconteceu também pessoas vindo dizendo que eram o Cristo. Tribulações, fomes, epidemias, misérias, tudo já aconteceu e tem acontecido. Inclusive, o amor também tem se esfriado de muitas pessoas, exatamente porque, por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é o desrespeito ao direito do próximo. E por causa que muitas vezes a pessoa é desrespeitada no seu direito, ela vai esfriando no amor. Mas ainda falta acontecer um sinal. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então este evangelho, o evangelho é o Novo Testamento. As palavras de Jesus, elas precisam ser pregadas no mundo todo, para que então venha o fim. E isto foi profetizado por Jesus aqui, no Getsemane, aqui no Monte das Oliveiras. E isto é uma verdade que tem acontecido, está acontecendo e vai acontecer. Pode crer. É uma grande emoção estarmos aqui e podermos chegar ao lugar aonde o Senhor Jesus deu a vida por todos nós. Queridos, nós estamos no Jardim do Túmulo, em Jerusalém, e aqui você pode ver é o Calvário. Ao fundo, em pedra, a semelhança de uma caveira. Você pode ver os olhos, o nariz, a testa, enfim, como uma cabeça de uma caveira. E acima que foi a crucificação do Senhor Jesus. Ele veio desde a cidade velha de Jerusalém, carregando a cruz por 600 metros e então subindo pelo lado lateral até que chegou ali e ali em cima Jesus foi crucificado. O local não é de livre acesso, é privado, é proibida a entrada. No entanto, nós estamos aqui e aqui nós sentimos, pessoal, uma grande emoção, estarmos aqui neste lugar aonde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. E olha só o que diz as Escrituras Sagradas em Lucas 23, versículo 33. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja, essa foi a primeira palavra, a primeira frase que o nosso Senhor Jesus disse estando na cruz. Pai, perdoa-lhes. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha sido traído, tinha sido chicoteado, desprezado, humilhado, esmurrado, carregou a cruz, sofreu tantos, foi pregado naquela cruz, suas mãos sangrando, seus pés sangrando, seu calcanhar sangrando, ele ali morrendo. Era para que ele tivesse naquele momento um ódio, uma raiva e se vingasse de todos e mandasse vir os anjos e acabasse com todos.
que estavam crucificando, mas ele não. Ele disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Você pode notar que se Jesus fosse fazer justiça, ele tinha que se vingar. Porque não foi justo o que fizeram com Jesus. Porque Jesus não fez nada de errado, não foi criminoso, nem pecou, só porque ele disse que era filho de Deus, mas ele foi crucificado por inveja, por ódio. Ele foi crucificado porque ele falou a verdade, porque ele ensinou a verdade. E os que não eram da verdade realmente o desprezaram. Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Uma palavra de perdão. Sabe, talvez você já foi ofendido, você já foi humilhado, você já foi desprezado. Já magoaram você, traíram você, roubaram você, enganaram você, pisaram em você. Fizeram de tudo contra você e você diz: não é justo o que fizeram comigo, eu não perdoo. Meu amigo, perdoe. Porque mesmo que não seja justo, o perdão não é por justiça, o perdão é por misericórdia. Então tenha misericórdia de quem agiu contra você e dê o perdão para que o sangue de Jesus lave a tua alma e você receba o perdão. Jesus ali, ele perdoou, até porque se ele não perdoasse com o coração magoado, ele não seria o cordeiro perfeito para fazer o sacrifício pela humanidade. Ele tinha que estar limpo de coração, porque o cordeiro do sacrifício tinha que ser perfeito. E Jesus ali perfeito, ele perdoou, recebeu nele todo o pecado do mundo. E quando ele recebeu o pecado do mundo nele, ali aconteceram duas coisas importantíssimas. Primeiro, Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades, conforme está escrito em Isaías 53, que ele levou no corpo dele as nossas doenças, dores e enfermidades. E quando o sangue foi derramado, foi o perdão de todos os pecados, porque nós temos uma alma. E a alma peca. A alma se engana, a alma peca. A alma faz coisas erradas. Então, fica tudo registrado na alma. E se a pessoa morre com a alma suja, ou vive com a alma suja, vive afastado de Deus. E morre com a alma suja, vai para o inferno. E como limpar a alma? Nós não podemos ter o perdão de nós mesmos. Teria que haver um castigo. E quem é que vai ser castigado pelos nossos erros? Jesus já foi castigado pelos meus erros, pelos teus, pelos nossos. De maneira que se eu aceito Jesus como meu Senhor, eu não preciso ser castigado, porque Ele já foi castigado ali, em meu favor, em teu favor, em nosso favor. E é por isso que é tão importante o Calvário, porque é o local aonde Jesus sofreu o castigo que me traz a paz, aonde Jesus sofreu o castigo que me traz perdão, que me traz salvação, que me traz libertação, e a todos nós. Amém. Nós fomos salvos exatamente porque Jesus deu o sangue dele. Se Jesus não tivesse ido àquele lugar, dar o sangue dele, sofrer em nosso favor, nós não teríamos salvação, até porque o sacrifício de Jesus é sacrifício vicário. A expressão vicário quer dizer em substituição, no lugar de, ou seja, Jesus não sofreu por ele, sofreu em meu lugar, em teu lugar, em nosso lugar. De maneira que se eu aceito Jesus, eu não preciso sofrer, ele já sofreu por mim. Mas se eu não aceito Jesus, quem vai perdoar meus pecados? Então, eu teria que sofrer. Quem não aceita Jesus não tem salvação, não tem libertação, não tem cura, não tem paz, não tem vida. Você precisa de Jesus. E foi ali que ele pagou, para você ser livre do mal, do feitiço, da bruxaria, da praga, da maldição, da inveja. Foi ali que ele sofreu para você ter vida. Creia em Jesus, creia na obra do Calvário e pare de sofrer. O que acontece? Por que Jesus foi crucificado sendo ele Deus? Por que ele teve que ir para a cruz? Por que ele teve que morrer? Sendo ele Deus, sendo ele o Senhor, sendo ele o Filho de Deus. Qual o sentido? Ele não poderia se salvar? Ninguém às vezes consegue entender essa questão da morte de Jesus. Então vamos entender por que ele teve que morrer. Olha o que diz a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15. Diz o seguinte: quando Deus
foi fazer o julgamento de Adão, Eva e a serpente, lá no jardim do Éden. Então Deus julgou o homem dizendo que do trabalho do seu rosto comeria o pão. Deus julgou a mulher dizendo que ela passaria por sofrimento na gravidez. Aí Deus julgou a serpente dizendo que ela rastejaria e comeria pó. E aí veio o julgamento de Satanás. E olha o que Deus determinou sobre Satanás. Está em Gênesis 3,15 dizendo: porém inimizade, Deus falando com Satanás, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. A mulher aqui, que Deus colocou inimizade, é o povo de Deus, é representativo tanto a Israel quanto a igreja. E é representativo ao povo que Deus levantou. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher. Então, há uma inimizade entre a igreja e Satanás. Porque a igreja é o reino de Deus, né? E Satanás é o reino das trevas. Há uma inimizade, há uma separação entre o povo de Deus, a luz, e o das trevas. E Deus concluiu dizendo: este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente da mulher, aqui representativo, é Jesus. É descendente, é uma pessoa só. Não são os descendentes, mas o descendente. Jesus é o descendente da mulher por quê? Primeiro, ele veio da nação hebraica, que também aqui é colocada como uma mulher. Jesus era judeu e ele veio de uma mulher. Ele nasceu de Maria, que era judia. Então, Jesus é o descendente da mulher que veio para pisar na cabeça do diabo. Aqui Deus disse, olha, este te ferirá a cabeça. Então Jesus veio para ferir a cabeça de Satanás. E onde ele feriu a cabeça de Satanás? Aqui, no Calvário. Este é o local da briga. A maior briga do universo. Aqui é o jardim do túmulo, Jerusalém. E aqui ao lado o Calvário. E daqui do outro lado, o túmulo de Jesus. Entre o Calvário e o túmulo de Jesus, nós temos esse poço. Que as Escrituras dizem que havia um poço, uma fonte. E está aqui a fonte do Calvário, que dá em um poço que data do tempo de Jesus. Este poço já é do tempo de Jesus. E esta água, ela nunca secou. É como a água viva que jorra do trono de Deus, que vem do Calvário, porque ali em cima é o Calvário, onde Jesus foi crucificado. E esta água, uma água abençoada no poço, aqui no jardim do túmulo.